Olá, turminha dos quartos anos. Vou apresentar para vocês o projeto do Ler e Escrever chamado Confabulando com Fábulas. É muito importante este projeto, então nós estamos na primeira etapa, que é a apresentação, ok? Quais são os objetivos desse projeto? Compreender como são construídos os efeitos de sentido e como podemos percebê-los, né, os efeitos de sentido que está querendo dizer o texto, né? Favorecer a prática de leitura de fábulas, conhecer suas diferentes formas de apresentação e conhecer diferentes sentidos construídos em diversas versões. Além disso, o objetivo também é fazer uso, na leitura e na escrita, dos recursos linguístico-discursivos do gênero, fazer uso dos procedimentos de produção textual, fazer o planejamento, escrever, revisar, escrever novamente, todos os procedimentos de um escritor. Né? Ninguém sai escrevendo logo de cara e já faz uma publicação. Tem que corrigir os erros ortográficos, os erros de concordância, nominal, verbal, o tempo verbal, tem que usar, né? Tem que ser um texto com coesão, coerência, com começo, meio e fim, bem bonitinho. Então, passa por todo esse processo a escrita. E também vamos aprender a analisar argumentos e moral de diferentes fábulas. Toda fábula tem uma moral. Então, nós vamos aprender a moral e o ensinamento que a fábula traz. O que é uma fábula? A fábula é um estilo literário e foi uma das primeiras formas de literatura da cultura da humanidade. Por quê? Porque a fábula, ela é uma fonte de padrões de conduta, de normas e regras para que as pessoas possam viver bem na sociedade. Então, de acordo com a sociedade organizada, existem os fabulistas que escrevem as características que as pessoas que convivem em sociedade devem ter. Então, as fábulas normalmente exibem os comportamentos, né, as regras de conduta, de moral, de bons costumes, o que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que é indesejável, o que é adequado, o que é inadequado. Tudo isso para que as pessoas possam viver bem em sociedade, certo? E, além disso, a fábula também apresenta valores expressivos de sentido a cada leitura. Então, o que significa aquela determinada fábula? Por que o autor escreveu daquele jeito e não de outro? O que ele quis dizer com isso? O que está por trás do que ele diz? Então, nós vamos aprender tudo isso. E o mais legal de tudo é que todo projeto didático, ele tem um produto final. E o produto final será um livro. Como será esse livro? É um livro reescrito. Na realidade, é um livro de reescritas de fábulas por vocês. Nós vamos ler várias fábulas, várias versões de uma mesma fábula, e vocês vão reescrever, escrever novamente, revisar para depois a gente conseguir editar um livrinho, né? Nós vamos dizer assim que vamos editar, porque vai ser uma coletânea. Cada dupla de alunos vai fazer a sua reescrita, a sua ilustração, e todas as reescritas e ilustrações de todos os alunos da sala de aula vão compor esse livro. Além disso, também haverá a gravação de um CD. Esse CD será lido também pelas duplas em relação às histórias que elas reescreveram. Então, nós vamos ter como produto final o livro e o CD gravado. Muito legal isso, não é, gente? O que é uma fábula exatamente, Pro? Uma fábula é uma narrativa concisa em prosa ou em verso. O que quer dizer isso? Que é um resumo, é uma historinha curta que pode ser escrita em prosa, como se fosse um conto normal, um texto com parágrafo, com início, meio e fim, com toda a pontuação, pontuação final, pontuação expressiva.
Mas também ela pode ser escrita em verso, no estilo poético. Nós vamos também aprender isso. A fábula, ela pode ter predominantemente a apresentação de animais como personagens, mas também pode aparecer como personagens outros seres, como objetos inanimados. Pode aparecer, por exemplo, um vaso que é falante, uma chaleira que é falante. Então, assim, objetos que os autores inventam para demonstrar a característica de um ser humano, vamos dizer assim. E também as fábulas podem apresentar homens nas suas histórias, né? Elas não precisam necessariamente ter animais. E a fábula também, ela sempre vai ter, ou de uma forma implícita, ou bem clara, bem explícita, uma moral, um ensinamento ou uma crítica. Então, nós podemos localizar esses três padrões dentro de uma fábula, que nós vamos também aprender com mais propriedade um pouquinho mais frente. Existem alguns fabulistas famosos. Tem o Esopo, que é um escritor da Grécia Antiga. O Esopo é considerado o pai das fábulas. Ele nasceu em 620 a.C., então imaginem, 620 anos antes de Jesus Cristo nascer, lembrando que se Jesus Cristo estivesse vivo hoje, ele teria 2020 anos. Então imagina, 2020 mais 620 anos. Então o Esopo, olha, nasceu há muito tempo atrás, né? E nasceu em Mesembria, lá na Grécia. Ele morreu depois que 564 anos antes de Cristo nascer também. E ele morreu em Delfos, na Grécia. E o nome completo dele é Aesop. E morreu com 56 anos. Para situar um pouquinho vocês, o Esopo era um escravo. Então diz que ele era gago, ele era corcunda, e ele foi vendido como escravo para um filósofo grego. Só que devido ao seu talento de escrever, sua inteligência, ele foi liberto, né? Ele se tornou livre. E dizem que a morte dele foi muito trágica, diz que ele foi jogado de um precipício, mas existem muitas lendas sobre a morte dele. Aí cabe uma boa pesquisa, né? Tudo bem? Aí tem outro. Então, e tem um outro fabulista famoso, que é o La Fontaine. O La Fontaine, por sua vez, nasceu na França em 1621 e morreu em 1695 no mesmo país. Seu nome completo era Jean de La Fontaine e morreu aos 74 anos. Diferentemente do Esopo, o La Fontaine nasceu em berço burguês. Então, ele teve todo o apoio da nobreza para dedicar sua vida totalmente à literatura, à arte de escrever. E ele resgatou muitas das histórias do Esopo para criar as suas. Então, ele tem uma importância muito grande, ele, dentre outros, né? Então, nós vamos conhecer alguns, nós temos alguns fabulistas mais modernos, como o Monteiro Lobato, que vocês devem conhecer, o Sérgio Caparelli, o Milor Fernandes. Então, hoje, esses três últimos que eu citei, são fabulistas modernos, contemporâneos, da nossa época. Agora, o La Fontaine, o Esopo, o Fredo, existem outros da época, né, do La Fontaine, que também resgataram as histórias fabulísticas contadas por Esopo. E nós vamos aprender isso durante o projeto. Tudo bem? Então, obrigada pela atenção. Até mais.